na verdade, eu vou tirar as dúvidas nessa primeira aula, tá? Então, por exemplo, vocês, como assim tirar a dúvida? Você precisa falar para mim como que você fez, né? Para a gente discutir a ideia, e aí eu te falo como que deveria ser, porque vocês viram que tem as resoluções lá no Google Sala de Aula também, não tem? Vocês viram lá, certo? O senhor postou? Depois que vocês leram as... Pode falar, Dandara, não entendi. O senhor postou as resoluções? Postei, postei não? Não, dos outros sim, eu tô falando dessa última que a Ah, gente dessa fez. última ainda não, porque vocês podiam ter feito até... Acho que vocês podem fazer ainda hoje, não é? Não foi ontem, não? Não sei. Vou confirmar agora. É até hoje. É hoje. Eu acho que é até hoje aqui, ó, mas tá fácil aqui para mim, ó. Exercícios. Ó, vocês podem fazer até hoje, ó. Porque esse conteúdo a gente estudou na quarta-feira da semana passada. Então, vocês podem fazer até hoje à noite e me enviar esse A35. Beleza? Então, é realmente até hoje, por isso que eu não postei o gabarito dessa lá ainda. Né? Eu postei o gabarito até a 34. Beleza, galera? Então tá. Então vamos por partes. O A31, vocês fizeram todos os exercícios do A31? Pera aí, só um pouquinho. Tranquilo. Pega aí, A31, dá uma olhada nos exercícios e me fala se vocês fizeram todos. Sim. Você sabe Sim, a página para... prof, Pô, a página 156. Pode falar, Eduardo. tem como depois tu fazer a 10 da 168? Tem como tu fazer Tem depois? sim. A ideia é que a gente discuta e refaça todos que tiverem alguma dúvida aí. Depois eu queria que você fizesse a 7 que eu tinha te pedido ontem. E se Beleza. desse tempo, um exemplo de log na matriz também. Tá, não, vai dar tempo. Tempo dá, porque a gente tem hoje e Professor, amanhã. aí no Né? caso, Mas eu só logaritmo. preciso assim, por exemplo, vamos por partes. Desse aqui, que é o primeiro, dos que a gente viu, essas questões relacionadas à página 156, né? Existe alguma dúvida em alguma delas? Pode falar, Dandara. Não, essa não tem não. Beleza. Porque a gente vai por partes, porque aí a gente vai, né, uma a uma, tá? Beleza. A31, sem dúvidas. A32, as atividades iniciam aí, as atividades estão na página 159 e 160, se não me engano, isso mesmo. Os exercícios Eu não da consegui página. a número 4. Não, calma lá, professor. Volta lá. É o número 4. Eu queria perguntar também. Isso, beleza. Número 4, não conseguiram. A número 4 fala, é uma questão até assim, pequena, né, mas parece que ela tem aí um grau Pega pra 3, né, um valor de B elevado a A, enfim. Então, significa que a gente tem que encontrar o valor de B e tem que encontrar o valor de A, certo? E como que a gente encontra? Bom, vamos ler aí o que esse exercício fala. Considere as matrizes A e B e C, tais que A vezes B é igual a 2 vezes C. Beleza. Então, vamos dividir aí o problema em partes. Ele falou A vezes B. Vocês calcularam a matriz A multiplicada pela matriz B? Ô, Roberto, mas essa não é do A31? Essa é o número 4 aqui, da 160, a 32, olha aqui em cantinho embaixo, a 32, ó. Não, é essa que a Mariana tinha falado? Eu tinha falado da primeira página. Depois, se você puder voltar lá também. Tinha falado na 4 da A31, que eu perguntei se mais alguém tinha dúvida e ninguém falou nada. Uhum. Eita, essa aqui então. É só a imagem aí, eu não entendi isso. Esse enunciado aqui e essa imagem aqui, é isso. É isso. Essa questão que você não entendeu. Porque aquela lá a gente até discutiu em sala de aula aquela questão, aquela outra, não foi? Foi. Então tá. Então, beleza. Então, corrigindo agora, voltamos para o A31, porque a Nayane não falou quando era a hora de falar do A31, mas É tudo porque eu bem. pensei que você tava lendo a 4, aí eu tava lendo Sei. o meu livro. Página 156, então, gente. Essa aqui está relacionada a essa figura. O que você fez, assim, que você tentou fazer? Não, essa eu não dei conta. Foi uma das que eu tinha te mandado mensagem no início.
Pois é, mas eu falo assim, você não deu conta de interpretar o texto, interpretar a figura, qual que é a parte que você acha que você sentiu dificuldade, Também. entendeu? Assim, fala para mim qual que foi a dificuldade primeiro, porque aí depois a gente vai discutir sobre a questão, entendeu? É a interpretação do texto que, né, que vai envolver a imagem, e eu não estava sabendo como que eu ia montar para resolver, entendeu? Aí, pela Entendi. matriz. Para sair do texto e da imagem e transformar isso em matriz, no caso, né? Isso. Uhum. Então vamos ler primeiro, né? A figura ilustra a rede de conexões entre os aeroportos A, B e C de uma cidade e os aeroportos D, E e F de outra cidade. Então, eu tenho uma cidade com 3 aeroportos e outra cidade com 3 aeroportos separados por ordem alfabética, os nomes dos aeroportos, né? O número sobre a linha unindo os nomes de 2 aeroportos representa o número sobre a linha unindo os nomes de 2 aeroportos representa o número de linhas aéreas voando na rota de um aeroporto ao outro. Podemos representar os aeroportos de uma cidade como as linhas de uma matriz, os aeroportos da outra como as colunas da matriz, e em cada intersecção, linha-coluna, o número de conexões entre os dois aeroportos. Como assim? Eu coloco ABC assim e DE assim. Aí eu faço A com D, A com E, A com F e assim por diante. Vou mostrar para vocês essa ideia. Podemos representar os aeroportos, beleza? Intersecção. Qual das matrizes a seguir não contém as informações corretas sobre os voos entre as duas cidades? Aí ele deu lá assim. ABC, DE. Se eu pego A e eu vou ligar esse A com o D, o número que aparece é o número 1. E aí o A com E é o número 2, o A com F é o número 3, certo? Tranquilo em relação à identificação dessas linhas aqui? Essas linhas são a ligação de cada letra com a outra letra de baixo, tranquilo? A liga com D, com E, com F, o B com D, com E, com F, e o C com D, com E, com F. Por que eles não ligam na horizontal? Porque eles são aeroportos de uma mesma cidade. Eu tenho aeroporto, a cidade 1 é ABC e a cidade 2 é BF. Em relação à figura, a como que ela aparece, alguma dúvida? Não? Figura não. Então tá. Em relação ao texto, o que que ele fez, como que ele chegou da figura, o que que ele falou lá no texto, a parte da leitura, alguma dúvida? Deixa eu Não, mostrar. Não, pode falar. não, eu acho que eu tô entendendo, assim, pelo que você falou, de só colocar as letras como coluna e linha. Aí eu vou Isso. usar lá os números. Aí esses números que confundiu um pouco, mas eu acho que eu tô entendendo. Tá, então a gente vai fazer um pouco diferente do jeito que está no livro da resolução. Você vai fazer um negócio aí. No lugar desse número 1, você vai escrever isso no seu livro assim, ó. AD, que liga o A com o D. Coloca assim, AD. E aí você vai colocar para todos a combinação das letras. AD, AE, AF. Entendeu? E aí, em vez de colocar assim, ó, 1, 2 e 3 lá na matriz, você vai colocar lá AD, AE e AF. Letras, em vez de números na matriz. Vou te mostrar como. Certo? Eu só quero que você identifique as letras que serão combinadas. Coloca assim, ó. AD, aí embaixo coloca AE e depois AF. Coloca assim, você vai entender onde eu quero chegar. Só para facilitar o entendimento aí, para a gente Professor, distanciar dessa ideia dos números. Pode falar, Dandara. tem como a senhora baixar um pouquinho a resolução do livro, só para me ver uma coisa? Abaixar a resolução só para você ver uma coisa. Assim, É, então. tá bom. Obrigada. Valeu. Certo? Entendeu o que eu pedi, Nayane? Sim, você pediu só o do A, né, por enquanto. Só o do lá, por enquanto, só para você ver a ideia. Certo? Uhum. Então tá. Se você fizesse do B, o que que seria? Como que você colocaria essa informação do B? Você poderia colocar em outra coluna, aí você colocaria assim, ó, BD, BE e BF. E depois para o C a mesma coisa, CD, CE e CF.
Tranquilo? Então, vamos olhar a resolução, porque aí vai fazer um pouco de sentido. Vocês têm acesso a essa resolução, então eu vou mostrar a resolução. E aí depois a gente volta nessa linha de raciocínio que eu criei para você, para ficar mais fácil o entendimento. De acordo com os dados da questão, temos que, na matriz da alternativa A, poderíamos ter as seguintes conexões. Então, DF, BAC. Então, tem D com B, é o seu BD, ou o seu DB, tanto faz, essa ordem não influencia. Então, o seu BD ou o seu DB, ele colocou que é o número 3. Faz sentido aqui, ó? Olha o número 3 aqui, ó. Tá vendo o número 3, que é a conexão do B com o D? No seu apareceu o BD, mas nele apareceu o número 3. Tranquilo? E a gente vai verificar essas conexões. O D com A. O D com A é o número 1? Olha lá, D com A. Cadê o D e cadê o A? É o número 1? É isso que você tem que verificar. Aí você vai pegar o D com o A, número 1. D com o C, número 1. O D com o C é o número 1 também? É o número 1. Tá vendo? Tranquilo? Então, os números, eles não atrapalham tanto assim. Eles, na verdade, até facilitam para você não ter que escrever tantas letras. Mas as letras são mais didáticas para você entender a operação, o processo. Mas os números que eles usaram é só para reduzir a quantidade de informações necessárias, sabe? Para não ficar tão poluído, certo? Como está compreendendo a ideia? Então, beleza. Então, eu tenho B, a primeira coluna eu verifiquei. Aí, B com E. B com E eu teria o quê? B com E é o número 4. Aí, depois, A com E. A com E, eu pego o A, ligo com E, é o número 2. Aí eu vou C com E, C com E, eu ligo o C com E, é o número 1. Aí eu vou no número 1. E assim por diante. Tudo bem? Verifico todas. Então, eu tenho na matriz A essa possibilidade, na matriz B eu tenho essa possibilidade, na matriz C essa possibilidade, na matriz D essa possibilidade. Agora ele falou assim, ó, agora note que o número de linhas aéreas entre B e E é 4. Então, vamos olhar a letra E, que ele já falou para a gente que estava errada. Então, vamos olhar. O número de linhas aéreas entre B e E, então eu tenho B e E é o número 4. E aí, se eu pego o B com E, que é o número 4 aqui, ó, meu B com E, que seria o número 4, ele colocou onde? Lá na matriz, na alternativa E, entendeu? Logo, na linha coluna que contém o 4, deveremos ter 4, 2 e 1. Ou 4, 3 e 1. Portanto, a matriz da alternativa E não pode representar a rede de conexões aéreas entre os aeroportos B e E. Como assim? Olha só a letra E. Pega esses números da letra E e joga aqui em cima, mais próximo. Você tem um material, eu vou fazer isso, diminuindo o zoom. Ó. Opa, não é isso que eu quero diminuir o zoom assim, ó. Quando eu olho para a alternativa E, verificando todas as possibilidades, eu tenho número 1, 2, 1. Qual que é o número 1, 2, 1? Qual que seria as letras e as letras das linhas e as letras da coluna para eu ter 1, 2, 1 ou 1, 2, 3? Onde que estão 1, 2, 3? Concorda comigo que 1, 2, 3 é da letra A? 1, 2, 3? Então, o que eu quero que, quem não entendeu o exercício, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que vocês reescrevam essa matriz, bem assim, ó, no material de vocês, um pouquinho maior, reescrevam ela assim, ó, 1, 2, 3, 2, 1, 1 e 1, 4, 2. E aí, do lado, a gente vai escrever as letras. Em cima e do lado esquerdo. Então, deixa um espacinho à esquerda e deixa um espacinho em cima. Tranquilo? Vamos olhar aqui, ó. Ele está falando para a gente que dá para aumentar um pouquinho o zoom aqui, que ainda dá para pegar as duas coisas. Olha só que legal que ele está falando para a gente. Ele está falando para a gente que a primeira linha é a letra A. Por quê? Porque ele pegou o 1, o 2 e o 3 na sequência. 1, 2 e 3, então essa primeira linha aqui, ó, tem a letra A, do lado esquerdo do 1, 2, 3. Não entendeu, Nayane? Entendi. Agora deu para entender. Dá para pegar, né? Aí o 2, 1, 1. O que é o 2, 1, 1 dele? Como que seria esse 2, 1, 1? Eu teria que pegar a letra C. 2, 1, 1. Aí eu coloco a letra C aqui do lado esquerdo.
Professor, depois o senhor podia mandar o gabarito dessa questão pra gente, por favor? Já mandei, tá lá, né? Tá lá no Google Sala de Tá no Aula. Classroom? Tá lá. Aí depois, já que eu peguei o C e o A, só falta pegar o B. Aí quando eu vou pegar o B e vou colocar ele aqui embaixo, ele tem lá assim, ó, 142, mas o B é 143. Aí não tem como, não tem como eu criar uma combinação e essa matriz aqui não representa a possibilidade de voo, porque eu teria que ser assim, ó, 143 aqui, ó. Então, vocês vão circular esse número 2 aí da última linha e da última coluna e vai reescrever, e vai colocar assim, ó, tinha que ser 3. Da letra B, você falando, né? Da letra B, a última linha aqui tinha que ser a letra B, de bola. Certo? Beleza. Essa é uma questão interessante de matriz, ela revisa aí algumas coisas importantes. Mas, enfim, tudo bem? Beleza, então. Era só isso, então? Era, pra você ver. Ah, não, eu pensei que tinha que fazer um tanto de cálculo. Nossa. Tem nem graça de tão fácil que é. Agora Aí você escreve, aí o que você Aí é só substituir lá embaixo, né? Você escreve por extenso, tá? Então, você tem que fazer assim, ó, nas suas resoluções, tem que justificar a resposta, né? Você verifica e coloca, ó. Aqui, ó, ele fala isso também, ó. Agora, note que os números de linhas aéreas entre B e E é 4. Logo, na coluna, na linha coluna que contém 4, deveríamos ter 4, 2, 1 ou 4, 3, 1. Então, aí você tem que escrever por extenso, da forma que você pensou, só que eu quero que você escreva por extenso. Essa forma que a gente verificou é uma das formas de verificar, mas não precisava ser desse jeito, pegar A, B, C. Você poderia pegar, por exemplo, D, E, F e pegar as conexões de coluna. Então, por exemplo, D, E, F, como assim? Se eu pego a letra D é um número 1, 3 e 1. Então, eu teria que ter assim, ó, 1, 3 e 1 em alguma coluna. E eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho uma coluna que é a 1, 2, 1. Ela tinha que ser 1, 3, 1. Então, são várias formas diferentes de verificar essa questão. Por isso que, quando vocês estiverem fazendo as provas e vocês colocarem as respostas do mesmo jeito, eu vou saber quem colou de quem. E aí vai ser bom para eu descobrir quem são os grupinhos, entendeu? Porque tem muitas formas diferentes de resolver essa questão aí. Certo? Mas assim é mais fácil, gente, você falou, eu achei. Não, assim é. Assim é. O A32. A32, alguém tem alguma dúvida ou dificuldade em alguma questão da A32, mesmo depois de ler a resolução do gabarito? Não? Silêncio ensurdecedor, Calma lá, né? deixa eu ver aqui, tá bom? O A32. Aí, quando chegar lá no A33, a Naine vai perguntar do A32. O A32 eu pedi a 4. Olha, Mariane, então você tinha pedido a 4 do A32 mesmo? Tinha. Então, 4, vamos na 4 da 32. É porque a Naine pensou que... Eu pensei que você tivesse falado da 4 da 31 também. Mas vamos na ordem, que aí não tem problema. Essa 4 aqui tem que começar assim, ó, Mariana. Você tem que multiplicar a matriz A pela matriz B. Você conseguiu multiplicar a matriz A pela matriz B? Só isso que eu consegui. Top, já tá. Só que eu não sei se ficou certo também, não. Então, fala para mim quanto que você encontrou os valores. Ficou 1 menos A. Aí depois ficou do lado, né? Menos 1, menos 2A. Aí embaixo, 2 menos 2B. Do lado, cuidado. Quando você pegou menos 1... Linha, é linha que eu tô falando. Tá, mas tinha que ser... O seu primeiro tá certo. 1 menos A. Tá certo. Quando você pegou do lado, é porque então você está na segunda coluna, concorda comigo? Uhum. Então você tem que pegar a primeira linha, que é o 1 e o A, e multiplicar pela segunda coluna, que é o B e o menos 2. Aí vai ficar B menos 2A. Na segunda coluna. Ah, tá. Foi isso. Uhum. Aí você vai corrigir. Deu certo ou você tem que corrigir? Eu tenho que corrigir. Beleza, mas você entendeu? Entendi. Então, beleza, faz isso primeiro. Aí você vai encontrar A vezes B. Beleza, encontrou A vezes B, você vai deixar ela lá no cantinho, a resposta resumida.
Depois, você vai pegar a matriz C e vai multiplicar todos os números dela por 2. Então, vai ficar assim, menos 2B, menos 8, 4, 2A menos 2, 2 e 2B. Só pegar Roberto, peraí. tudo e multiplicar Eu por vou 2. pegar a linha vezes a coluna 2 vezes. Não, você pegou a primeira linha e multiplicou pela primeira coluna. Aí depois você vai pegar a primeira linha de novo e vai multiplicar pela segunda coluna. Ah, tá. Tá bom, Entendeu? vou fazer isso agora. Beleza. Ô, Roberto, na nossa prova vai ter figura, tipo essas 6? Por que não? Tem direito a tudo, entendeu? Vocês merecem tudo que tem de melhor. Figura, gráfico, equação, matriz, tudo. Entendi. Né? Né? Beleza. Mais alguma dúvida ou dificuldade nas questões da página 160? Então, vamos para a 33, né? Ô, Roberto, calma Oi. aí. Volta lá de novo, por favor. Volta lá de novo, por favor. Qual que é a página? 160, né? Não, não é essa aí não, eu acho. É? É. Ah, é. É porque eu tô olhando a 5. Aí, o valor de B elevado a... Isso. Aí você tem que encontrar a letra B e depois você tem que encontrar a letra A. E quando você tiver os números dessas letras, aí você vai pegar o B e vai elevar ao A. Ah, tá bom, então. Tá? Depois que você fizer o produto, aí você vai multiplicar toda a matriz C por 2, aí depois é só você falar que uma coisa é igual à outra. Ok, então. Tá? Faz e me dá um retorno, porque hoje a aula é curtinha, né? Mas é amanhã, qualquer dúvida, você tira de novo essa dúvida comigo. Tá bom, então. Você vai precisar de um tempo para fazer essa questão, aí você deixa ela num cantinho, vamos acompanhando mais ou menos esse mapeamento, porque a gente já sabe, por exemplo, você já sabe que a 4 é uma dificuldade que você vai ter que resolver. Aí você deixa para resolver hoje à tarde, porque aí você tem amanhã para perguntar de novo, qualquer coisa. Então, tá. A ideia aqui é só a gente, assim, ó, fazer um mapeamento das dificuldades, entendeu? E aí eu dar algumas dicas para vocês tentarem fazer, e aí amanhã vocês reforçam comigo se conseguiram ou não. Que aí a gente faz uma leitura de um maior número de questões possíveis. Quando a gente vai para o A33, tem alguma questão que gerou aí alguma dificuldade, mesmo depois de vocês terem acesso ao gabarito? Tem, A1. A1 logaritmo assusta, né? Demais da Então, conta. Quase que nem cai no chão de duro. Uai, credo, uai. Então, vamos dividir o problema em partes. Você tem que calcular o determinante dessa matriz. Alguma dificuldade no cálculo de determinante de uma matriz 3x3, aquela ideia de espelhar a matriz? Peraí, a única que... É porque eu tive dificuldade de lembrar, mas a única que vai espelhar é 3x3. 3. Só ela, né? Só. Tá. A 2 não precisa e a 4 não pode. Tá, entendi. E... Não, pode fazer essa primeiro, depois eu quero perguntar outra coisa. Tá, o espelhamento dessa matriz, a forma que ela vai ficar espelhada, repetir a primeira coluna e a segunda coluna, à direita da matriz. Alguma dificuldade nessa operação, como fazer isso e tudo mais? Não, né? Tranquilo, certo? Depois que a gente faz isso, a gente tem que multiplicar as diagonais principais, elas ficam positivas, e as diagonais secundárias que ficam com o sinal trocado. Alguma dificuldade nessa etapa? Tranquilo também, certo? Então, a dificuldade é quando vocês multiplicarem e encontrarem um logaritmo, não é? Vai aparecer um logaritmo lá e agora? O que eu faço com isso? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês calculem a número 1 até chegar na parte do logaritmo. Ou seja, você tem que espelhar, multiplicar cruzado embaixo, né? Assim, invertido. E depois que você tiver aquelas informações, vocês vão juntar o que é número com número, o que é logaritmo com logaritmo. Aí, lá, nesse ponto, a gente vai continuar a resolução. Como assim? Assim, ó. Essa questão aí, ela é de qual modo que a gente está? Fala para mim. Lá 33. Beleza. Qual que é a questão? A1. O melhor Aqui, é ó. quando tem um 0 no meio, né? Porque aí você já zera tudo. Aí é ilusão, né? A vida Aí não é é fácil bom assim. demais. A vida não é simples assim, né? Então, quando a gente faz toda aquela operação e tudo, aqui ele fez de uma forma diferente, vocês não precisam fazer desse jeito, daquela ideia de multiplicar, né? A gente já sabe o que tem que ser feito, ele vai espelhar, né?
a número 1 do 33. Aí aparece o logaritmo, aí eu quero que vocês cheguem no ponto em que até o Roberto. logaritmo. Então, multiplica tudo primeiro. É Aí esse aí amanhã... mesmo? Oi? É esse aí mesmo? Você não estava no 13, não? Deixa eu ver aqui. É o A... Qual que é? O A33, não é? Aham. Tá, deixa eu voltar aqui. É porque aqui ele coloca 13 mais... Tá Aqui, ó. certo. É porque ele só errou na Ah, referência aqui, mas Uhum. eu entendi sua dúvida, tá? Realmente o número é diferente, mas a relação é a mesma, tá? Então eu quero que vocês façam, eu quero que vocês multipliquem primeiro, né? Encontre esse 2 elevado a x, o log de x ao quadrado, encontre aquela conta gigante primeiro, porque aí, a partir dali a gente continua, porque eu preciso que vocês façam a parte que vocês sabem, para tirar a dúvida comigo só da parte que vocês têm dificuldade, que nesse No caso é o caso- logaritmo. No caso, vai ter. A única resolução vai ser da primeira diagonal, né? Porque as outras, a segunda vai zerar, né? Pois é, isso aí é um detalhe importantíssimo, né? Então, se eu tenho aqui a diagonal, quando eu espelho, vai zerar, e aí vai zerando, de forma que na diagonal secundária, eu tenho ali uma continha também. Quando você espelhar, você vai ver que na diagonal secundária, eu também tenho uma conta que não zera. Espelha para ver. Ah, tem O 3 vezes o log de 2, o log de x na base 2, que multiplica pelo 8 elevado a x, concorda? Beleza, o que eu quero que vocês façam? Façam isso primeiro. Organiza, faz até onde vocês sabem. Aí, dali para frente, a gente continua. Certo? Então, por quê? Porque aí tem logaritmo, tem o fato de calcular onde o determinante de uma matriz 3 por 3. Então, se vocês sabem calcular o determinante da matriz 3 por 3, calcula. Fala que isso é igual a zero. Depois, a gente vai só na parte que tem dificuldade, que é o log. Roberto, o negócio é calcular o 8x log de 2x. Não se preocupa com isso agora, não. É isso que eu estou falando. Isso aí é Você concorda comigo que esse é um conteúdo e determinante é outro? Só que nessa questão da Mackenzie, eles juntaram em uma questão só. Mas concorda comigo que são conhecimentos diferentes? Uhum. Então, faz a parte relacionada à matriz, que é o que a gente está estudando. Aí, amanhã, eu mostro para vocês, a gente troca uma ideia de como que resolve uma questão quando tem esse 8 elevado a x, esse log de x na base 2. Então, qual que é o primeiro passo? Espelhar as duas primeiras colunas e calcular o determinante. Não, então, é isso. Então, aí você Né? repete, aí você tem um 2 elevado a x que multiplica pelo log de x ao quadrado na base 2, coloca lá, tudo multiplicado, como se fosse um número só. Tudo junto? Tudo junto. Porque muita coisa vai zerar, eu quero que vocês zerem essas coisas primeiro, entendeu? Mais ou menos. Aqui, ó, vai zerar muitas coisas. Deixa eu mostrar aqui. Ele zera quase tudo. Então, mas aí o que não zera, ele complica a cabeça da gente. Não, o que não zera, você só coloca daquele jeito, ó lá. 2 elevado a x vezes o log de x ao quadrado na base 2, pronto. Menos 8 elevado a x vezes o log de x na base 2. Só coloca lá. Não tem, o que eu vou fazer com isso? Calma. Faz primeiro a outra conta. Depois a gente pensa em o que a gente vai fazer com isso. É isso que eu quero que vocês façam, porque aí vai ficar mais fácil de ensinar vocês. Porque se eu tiver que falar tudo que vocês têm que fazer, desde o cálculo do determinante, eu vou começar a falar aqui, quando eu chegar lá no log, vocês não vão saber mais o que eu estou falando, porque vocês já se perderam lá atrás. Então, me alcança primeiro aqui até o determinante. Eu quero ver vocês calculando esse determinante primeiro, entendeu? Professor, uma dúvida. Sempre que tiver uma matriz quadrada, né? Certo. Uma matriz que tenha a mesma quantidade de linhas e de colunas, eu vou multiplicar desse jeito a diagonal principal pela diagonal secundária? Se for uma matriz 3 por 3. Se for uma Só a matriz 3 por 3. Eu posso fazer aquela ideia de espelhar e calcular as diagonais principais e depois calcular as diagonais secundárias. Na matriz 2 por 2, aí é só a diagonal principal menos a diagonal secundária, na 2 por 2. Ô, Roberto, eu posso te mandar o jeito que ficou o meu? Pode, me manda lá no WhatsApp, que aí até a semana que vem, o mês que vem, eu respondo. Nossa. Eu só vou almoçar e à tarde eu respondo. Mas pode mandar, às vezes eu até consigo já ver agora. Mas pode mandar sim, não tem problema O senhor não, tá? quer que manda o jeito que a gente fez a 1?
Não, assim, se não teve dificuldade, não precisa não, é tranquilo, tá? É só para a gente nivelar aqui, para amanhã a gente continuar nessa número 1, na parte do logaritmo. Aí eu vou resolver só o logaritmo, né? Então, por isso que eu quero que vocês façam o determinante primeiro, para a gente trocar algumas ideias rápidas sobre o logaritmo. Porque na teoria, esse logaritmo vocês já viram, vocês já tem que saber, né? Vocês viram no passado o logaritmo. Não é verdade? Beleza, então tá. Essa aqui é a número 1. Mais alguma questão Mas dessa ano lista? passado foi um ano bem assim. Ano passado foi difícil para todo mundo, né? Mas eu falo assim, dessas questões aqui, alguma questão a mais que surgiu uma dificuldade? A3. 3. Considere as matrizes, sendo K um número real, K menor que 2, beleza. O B, ele tem uma característica, eu tenho que pegar o fator da linha menos o da coluna e elevar ao quadrado. E aí a matriz C é o resultado do produto da matriz A pela matriz B. Sabendo que o determinante de T é igual a 12, o valor de K ao quadrado é, né? Então, você tem que fazer preparar o terreno primeiro, para depois fazer a conta. Então, na matriz A, ele já te deu a matriz A. Ele não Mas falou isso daí qualquer... não vai precisar espelhar nada, não, né? Espelhar, não. Você vai ter que fazer um produto, né? Então, você vai ter que encontrar a matriz B primeiro. Como que vocês encontram a matriz B? Ele falou que é uma matriz 3 por 2, ou seja, tem 3 linhas e 2 colunas. Isso é muito importante. E aí, como que vocês vão saber qual que é o termo daquela matriz? Bom, o termo é, eu vou pegar na primeira linha e primeira coluna, 1 menos 1, porque é a primeira linha e primeira coluna, fica 0. Vou pegar esse 0 e elevar ao quadrado. Esse é o número que eu vou colocar na primeira linha e na primeira coluna da matriz B, 0. E eu fazendo isso para todos. Depois que eu encontro a matriz B, eu multiplico a matriz A por ela. O resultado é a matriz C. O determinante desse resultado é 12. Com essa informação, você vai descobrir o valor de K. Você vai pegar o K e vai elevar ao quadrado. É isso que vocês vão ter que fazer. Então, vocês vão ter que lembrar ou resgatar a nomenclatura do I e do J. Oi, pode falar. O I é linha e o J é coluna? O I é linha e o J é coluna. Aí, como que você faz? Faz um rascunho, coloca assim, ó, B maiúsculo é igual. Aí, coloca lá uma matriz de 3 linhas e 2 colunas e coloca lá assim, ó, B11, B12, B21, B22, B31 e B32, porque aí vocês vão ver os números, vai ficar mais fácil de fazer essa continha aqui, ó. No B11, qual que é o número que vai ocupar aquela posição do B11? 1 menos 1, porque é B11. Então, 1 menos 1, 0. Ao quadrado, 0. E assim por diante. Tenta fazer, amanhã vocês me falam o que vocês conseguiram. É sempre assim, gente. Eu sempre vou pedir para vocês fazerem primeiro e tirarem dúvida comigo. Não eu fazer por vocês, porque não faz sentido eu fazer por vocês, né? Essa 7 é tão bonita, né, Roberto? Bonita demais. Difícil, né? Nossa, essa sete é linda. A letra A, então, nossa, horripilante. Beleza? Então tá, amanhã a gente continua aí. Eduardo, a sua era de qual? Era de qual? Do A34? Tinha perguntado na A35. É a do A35. A 10. Como a do A35 vocês podem fazer até hoje, aí eu vou deixar você sofrer mais um pouquinho hoje com ela, amanhã eu falo como é que é. Mas deixa eu dar uma dica aqui, deixa eu abrir aqui, mas só um spoiler mesmo, assim, nada demais não, deixa eu ver. A 10, é? Essa aqui? Sim. Resolva em R a equação. Você tem que calcular esse determinante aí, né? Repara que todos os valores que aparecem fora da diagonal principal é o número 1. Tem essa informação importante. Aí vamos dar uma olhadinha no conteúdo, quando eu tenho elementos comuns, ou elementos que se relacionam. O que aquele 1 facilita? Onde que aquele 1 entra? É como se fosse uma combinação do determinante da matriz de Van der Monde, que é uma linha inteira de número 1, com essa ideia aqui, ó, de pegar a diagonal principal. Vou te dar uma dica. Trabalha a ideia do teorema de Laplace. Dá uma olhadinha no teorema de Laplace e como que funciona aquele processo de calcular os cofatores e tudo, mas dá uma olhadinha nele primeiro.
Teorema de Laplace, a gente tem que pegar uma coluna inteira, uma linha inteira e calcular os cofatores, não é? Quando eu tenho que pegar esses elementos para calcular os cofatores, se for tudo número 1, tá vendo que é uma coluna inteira de número 1 e uma linha inteira de número 1. O que vai acontecer quando é o número 1? Vou dar essa dica aí para você dar uma pensada, para eu não te dar uma questão. Mas olha aí o gabarito, ó. Menos 6, 3, 0 e 4. São os valores possíveis de x. Anota aí. Menos 6, menos 3, 0 e 4. É menos 3? Menos 6 de meia dúzia, menos 3, 3, né? Professor, 0. como é que eu resolvo essa questão? Por qual... Como é que eu posso... Qual método? Aqui, teorema de Laplace aqui, é bom. Aquele teorema que a gente trabalhou lá atrás, um dos primeiros, que é aquela ideia que a gente eliminava a linha e a coluna. Pode falar. Roberto, Deixa eu só fazer um controle de frequência. Ativem as câmeras, por favor, para eu computar quem está com a câmera ativa. essa questão 8 aí é linda também, se o senhor quiser colocar lá na prova. Assim, semelhante, né? Qual questão? A 8. Verdade, a 8 é boa, hein? Bem bonito. A 8 é feio demais. Quando é zero, quando tem Incrível, zero, perfeito. é feio. Roberto, depois Não eu tem vou muito te zero. perguntar uma Gente, questão, tá? zero nunca é bom. Zero é ruim, entendeu? Apareceu muito zero é ruim. Vamos colocar não. Ah, não, faz isso não, Roberto. Alisson. O Alisson, cadê o Alisson? Presente, professor. Valeu, Alisson. Amanda Marques. Amanda não, Ana Lívia. Ana Lívia não. Ana Luísa. Presente. Ana Luísa, presente. Ana Lívia. Outra Ana Lívia com 2 N's. Acho que a Ana Lívia eu não gosta muito de matemática. Beatriz. Presente. Bruna Luísa. Presente. Dandara. Presente. Professor, só não vou ligar minha câmera, porque ela Sei. Eduardo, filho. enjoou hoje. Oi. Beleza. Giovana Gabriele. Oiê! Cadê você, Giovana? Vai que é uma prima sua respondendo por você, né? Guilherme. Eu sou a prima da Giovana, boa tarde. Presente. Boa tarde, Gil. Guilherme Brito. Presente. Beleza, Guilherme, obrigado. João Alexandre. Valeu. Presente. João Lucas. Presente. Maria Clara. Presente. Cadê você, Maria Clara? Mariana Brito. Presente. Nayane. Presente. Você está animado, Nayane? Geralmente, quando eu ligo a câmera, cai a aula. Cai a aula. Rafaela Cândido. Presente. Valeu, Rafaela. Samara. Presente. Urian. Presente. Beleza. Tem alguém que eu não chamei? Mas que está presente? Eu, professor. Eu também, professor, você não falou meu nome. Deixa eu ver aqui, porque esse aqui eu peguei da aula mesmo, né? Que eu fui jogando conforme a galera estava presente no dia. Felipe Santos, quem mais? Maria Luísa. Maria Luísa. Quem mais? Beleza, então. É importante, gente, eu sei que tem mais pessoas aqui, mas não manifestaram, estão com falta, tá? É importante vocês se manifestarem, ativarem a câmera, viu? Alguns aí, assim, como se diz, entram e só deixa lá e vai Roberto, dormir, né? Deixa eu voltar aqui, faltam só 2 minutos para a aula acabar. Então, o que é a ideia, né? A ideia é, amanhã, na primeira parte da aula, a gente voltar naquelas questões que vocês tiveram dificuldades, mas receberam algumas dicas para tentarem de novo, mas a análise das questões relacionadas ao módulo que a gente ainda não fez. Dica, né?
resolvam esses exercícios, né? Resolvam os exercícios que eu passei para vocês fazerem durante as aulas, tá? Assim, vai ajudar demais na prova. Certo? Pode falar, né? Não, é porque eu queria tirar a dúvida de ser da 7, que eu tinha te perguntado ontem. Qual 7? Dessa última aí mesmo. 4,35? Uhum. Só Assim, amanhã. Pode tá, falar. e depois eu queria perguntar da 9 também, porque eu fiquei meio confusa. Tipo, Vai assim, zerar como que é tudo, resolver? essa 7 zera tudo, aí. Pois é, mas é só isso. Você vê, né? Ah, eu penso que é uma coisa de outro mundo. Você vê. Está superestimando a dificuldade. Aí eu tenho que calcular o determinante, porque ele fala que seja a matriz e a função definida f de x é igual ao determinante, então f de menos 1 é. Essa também eu não consegui. Eu fiz por aquele outro jeito lá de pegar o menos um e multiplicar. Eu tentei de várias formas essa 7, eu não consegui. Não, beleza. Tem muitos zeros aí, vai zerar muita coisa. Mas aí a gente discute. Aí amanhã eu vou resolver algumas com vocês, mas primeiro tem que ser as que vocês já enviaram. Amanhã a gente tem mais tempo, a gente resolve algumas. Ah, professor, outra coisa também que eu tenho dúvida, por exemplo, se a gente tiver uma dúvida numa questão, eu não conseguir responder ela e mandar para o senhor daquele jeito, o senhor tira, anota alguma coisa assim? Não, assim, se fizer sentido a sua resolução, se não for uma coisa assim muito fora do conteúdo, né? Às vezes o cara escreve um hino do Palmeiras ou uma receita do miojo, eu não aceito não, entendeu? Aí conto como se não tivesse feito. Mas se eu ver que você fez ali um determinante, tentou usar um teorema, né? Não chegou na resposta, mas se desenvolveu conteúdos relacionados à disciplina, né? Tranquilo, considero, sem problema. O problema maior é quando a pessoa deixa em branco ou só coloca a resposta final do gabarito sem nenhum justificativo de como que ele chegou naquele resultado, nem nada do tipo. Aí não vale nada, entendeu? Eu jurava que a minha 6 estava errada, mas tá certo. A 6 bateu? 400, né? Beleza, gente. Então, até amanhã, viu? Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau. Até Tchau. mais.